Então, eh, antes de lermos a palavra, eu queria trazer aqui algumas considerações antes de nós lermos o texto. Eu vou abordar um bocadinho sobre o reino e a importância dos princípios do reino dos céus. Tudo que é estabelecido precisa de princípios. Não existe outra lógica, não existe outro método. Foi Deus que criou dessa forma. O fundamento é ensinado por Deus. Nós, quando começamos a ler a Bíblia, diz lá no princípio. Então, no princípio foi o fundamento. O fundamento foi lançado lá no início. E tudo que existe hoje foi a partir desse fundamento. E tudo que é construído, tudo que é edificado, não é? Porque a palavra ensina-nos que há uma edificação do corpo de Cristo. E se existe uma edificação, significa que já há algum fundamento. E esse fundamento, nós acreditamos e queremos que é Jesus Cristo, que estabeleceu esse fundamento. E em cima de Cristo, a pedra angular, nós crescemos e somos edificados. E este texto que nós vamos ler aqui, ele vai nos falar sobre... Ele vai mexer aqui com esses princípios que nós vamos ver que às vezes nós deixamos os princípios de lado, prescindimos dos princípios para dar as boas-vindas a outras coisas que Deus não estabeleceu. E é dentro desse conteúdo que eu quero trazer essa mensagem hoje para nos edificar e para nos despertar para os princípios que Deus ensina na sua palavra. Amém? Então, diz assim, Mateus capítulo 15, eu vou ler aqui para lermos todos a mesma. Então, alguns fariseus e mestres da lei que haviam chegado de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram. Só uma pausazinha aqui no primeiro versículo, só para dar aqui uma dimensão do que estava a acontecer. Se nós recuarmos ao capítulo 14, nós vamos ver que Jesus, no versículo 34, diz assim: Então, estando já do outro lado, chegaram a uma terra em Genezaré. E Genezaré era a cerca de 180 km de Jerusalém. Então eu quero que nós observemos este primeiro versículo, olhando para o que diz aqui com atenção. Então vieram de Jerusalém ter com Jesus alguns fariseus e escribas. Okay? Fariseus, escribas, mestres, são sinónimos. Okay? Então significa que estes homens foram ter com Jesus e viajaram durante 3, 4 dias para irem atrás de Jesus. E eles, quando foram ter com Jesus, começaram a perguntar no versículo 2 assim: Porquê é que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus respondeu: E porquê é que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai e mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não precisa honrar o seu pai. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. A palavra hipócrita é literalmente ator. Okay? Como aqueles que a gente vê na novela que fazem de conta. São essas pessoas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e os seus ensinamentos não passam de mandamentos ensinados por homens até aqui. Então vamos lá. Se pararmos para pensar, viajar 180 km naquela época, 3 ou 4 dias, a pé, de cavalo, de mula, o que é que seja, 2, 3, 4 pessoas, uma logística, para irem a uma cidade para observarem o que é que Jesus andava a fazer.
e para confrontarem Jesus com aquilo que ele supostamente não estava a fazer. E, segundo os rituais deles, os discípulos e toda a gente haveria de lavar as mãos, só que os discípulos não lavaram as mãos. E isso para eles foi um certo escândalo. E então eles confrontaram Jesus com isso. Mas Jesus confronta com uma situação ainda mais séria. E é este o conteúdo aqui que nós vamos trazer hoje para partilhar convosco, que é, nós vemos que os escribas dizem assim: os teus discípulos transgridem por causa da tradição dos anciãos. Então eu quero que nós façamos pensemos da seguinte maneira: tradição dos anciãos versus a transgressão do mandamento de Deus. São duas coisas que estão aqui em jogo. Aquilo que os homens determinam que se deve fazer versus o que Deus determinou para se fazer. E é aqui que reside o problema. E que os princípios que nós precisamos de estar atentos, que a palavra nos ensina, é aqui que nós deixamos de ter atenção aos princípios que Deus nos deu, para darmos atenção a rituais e tradições de pessoas. E na maioria dos nossos casos, ou aliás, de todos nós já nascemos debaixo de uma influência que a palavra ensina que a terra jaz no maligno, ou seja, está debaixo de influência maligna. Então, quando nós nascemos, quando nós começamos a crescer, nós estamos expostos a pensamentos, a ações, a atitudes, a palavras que já são de influência maligna. Então, aquilo que vai ser semeado dentro do nosso coração vão ser coisas malignas, vão ser formas de pensar malignas, vão ser filosofias humanas, tradições humanas. E dentro do contexto religioso não é diferente. Nós vemos que, e sabemos que os sacerdotes, os fariseus, os escribas, eles trabalhavam com a palavra de Deus, com a Torá. Eles liam, eles mergulhavam, eles sabiam os detalhes, eles conheciam a palavra. No entanto, os rituais aqui estavam acima do mandamento. E isto está relacionado com hábitos, com culturas, com tradições. Nós vamos a uma igreja, nós vamos a algum lugar, qualquer que seja o contexto, nós vamos para aquele contexto, seja no trabalho, nós vamos ter um ambiente, e esse ambiente muito provavelmente vai nos afetar de certo modo. Vai começar a tentar colocar em nós uma forma de pensar, uma forma de agir, um vício, um hábito. E dentro do contexto cristão, que é o que nós estamos, isso acontece também. As tradições que nós temos, a tradição adventista, a tradição dos evangélicos protestantes, a tradição do... sei lá, outra qualquer. São muitas. A tradição da Igreja Católica, a tradição da outra igreja, não sei das tantas. Então, há muitas tradições. E todas vão incidir na mesma palavra. E a palavra é exatamente a mesma para todos, só que muitas vezes o que é que acontece? Nós vamos a algum lugar, começamos a ser educados, começamos a entrar em tradições e em hábitos, e aqueles hábitos começam a passar por cima dos princípios que a palavra estabelece. E Jesus confronta-os com uma coisa que é fundamental, que é a família. Então, o que estes fariseus estavam a fazer é o que Jesus diz em outro texto, que é coar o mosquito e engolir o camelo. Jesus confronta estes homens com essa mesma ideia. Eles estavam a olhar para o pormenor físico de não lavar as mãos. E Jesus diz assim, olha, vocês estão a invalidar. Você tem noção da palavra invalidar? Por causa do meu hábito, por causa da minha tradição, por causa da tradição de um grupo, por causa da tradição de uma igreja, invalidamos princípios que jamais deveriam ser invalidados. E isto é extremamente sério. Eu estava
recentemente a ler este texto. E quando o Senhor começou a mostrar a seriedade disto que está aqui, eu comecei a ficar preocupado, porque nós temos uma tendência de nos influenciarmos uns aos outros e de validarmos hábitos, de validarmos formas de cultuar, por exemplo. E eu vejo, observo, mas também vejo da forma como eu agia há 20 anos atrás, da forma como eu agia no início da minha conversão. E uma das coisas que eu fazia era precisamente colocar as tradições de onde eu estava acima dos princípios, acima de família, por exemplo. Ou seja, por causa da minha carência, por causa da minha imaturidade, a igreja ou os hábitos ou os cultos era prioridade acima de qualquer coisa. E o que é que eu estava a fazer por ignorância? Estava, sem entender isso, eu estava a invalidar um princípio. E essa invalidação tinha a ver com algo que eu achava que era correto. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que é certo, não necessariamente é princípio. Não necessariamente é algo que Deus aprova. E nós sabemos que Deus vai trabalhando connosco. E Ele vai nos ensinando. E quando Ele traz algo à luz, quando nos traz entendimento sobre alguma coisa, é a partir daquele momento que começa a virar um pecado. Que é, eu sei que aquilo é errado, mas eu prefiro permanecer onde eu estou, porque eu sou validado por pessoas, eu sou validado por pastor, por A, B ou C, ou por um grupo de pessoas. E quando nós falamos de um contexto espiritual, onde a palavra é pregada, muitas vezes ocorrem situações em que as pessoas que estão a influenciar preferem abdicar dos princípios para permanecerem na influência ou naquilo que elas estão a exercer, porque estão a ser aprovadas. Porque a tradição aprova. Porque o meio onde eu estou inserido aprova. E gradualmente isto é muito sutil. Nós começamos hoje, depois amanhã, uma semana, um mês, 2, e parece que está tudo bem. Só que vai chegar um tempo, assim como chegou para estes homens, em que Deus, através de Jesus, começou a confrontar aquilo que eles estavam a fazer. A invalidar o mandamento por causa de tradições humanas. E entre eles, se nós estivéssemos no meio destes homens, provavelmente estaríamos de acordo com eles. Porque nós lemos aqui, mais à frente no versículo 12, então aproximando-se dele os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ou seja, os próprios discípulos estavam no mesmo barco, porque eles perceberam que aquele grupo de pessoas influentes, aquelas pessoas que têm conhecimento, que têm capacidade de influenciar, que podem determinar o destino de pessoas, que estão a ensinar, que estão a pregar, eles ficaram também na mesma ideia, ou seja, eles estavam preocupados porque Jesus escandalizou aquele grupo de pessoas. Porque as palavras de Jesus foram duras e escandalizaram aqueles homens. Então os discípulos, se Jesus não se posiciona, se Jesus não se coloca como mestre, como discipulador, eles entram na onda também. Porque afinal escandalizamos aquelas pessoas. E muitas das vezes obedecer a princípios, abdicar de ambientes e abdicar de influências de determinadas circunstâncias em que nós estamos por causa dos princípios, vai ser mal visto. Vamos ser perseguidos, vamos escandalizar. Porque estamos a abdicar de coisas erradas, de ambientes errados, por causa de princípios que não vão mudar. E este é um risco do farisaísmo, do espírito. Na verdade, não tem a ver com os fariseus em si, mas tem a ver com algo produzido por Satanás, que é o espírito do anticristo, que se vai opor a Cristo, que se vai opor a Deus, aos princípios divinos. E são coisas subtis, são coisas que muitas vezes nós não percebemos, porque nós até
ouvimos e fomos sendo ensinados que o anticristo vai surgir na Terra e temos que estar todos atentos por causa do anticristo. E não percebemos que a palavra, os apóstolos já nos ensinaram e deixaram escritos para nós lermos e para aprendermos, que o espírito do anticristo já está na Terra. Há 2000 anos atrás. Então, quando nós estamos focados numa coisa que nós achamos que é aquilo e que nós começamos a focar em algo carnal, estamos à espera que a pessoa apareça. Enquanto que a Bíblia nos ensina que as coisas espirituais são o princípio. As coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. Deus é Espírito. Então, no princípio, quem é que estava lá? Deus, o Espírito, o Pai e o Filho. Então, não eram coisas materiais. E nós, subtilmente, começamos a olhar para as naturais. Quem é o anticristo? Onde está o anticristo? É o governo tal? É o fulano de tal? E a palavra diz-nos que o espírito do anticristo já está na Terra. E já estava na Terra a atuar através destas mentalidades, por exemplo. E aqui nós vemos que estes homens estavam a olhar para o mosquito, estavam a olhar para a matéria, para a carne, eles não lavaram as mãos físicas. Eles estavam a olhar para o que eles estavam a fazer fisicamente. Não lavaram as mãos, não obedeceram ao ritual dos anciãos. E Jesus vem e coloca o padrão espiritual, que é o princípio eterno, que não pode ser mudado. E então, através deste princípio, ele mostra aqui algo fundamental para nós. Que ele diz assim, no versículo 5, mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim? Deixa-me ler esta versão aqui. Se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não precisam honrar ao seu pai e à sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus. Vamos recuar só um versículo, por favor. Então vamos lá. O ensino destes homens, eu quero que nós pensemos nisto. Estes homens eram influentes, eles ensinavam as pessoas. E as pessoas que estavam a aprender com eles tinham exatamente este raciocínio. Ou seja, eles ensinam pessoas com rituais e com tradições que anulam os mandamentos de Deus. E a maioria das pessoas que estava a ouvir nem consegue compreender, porque não tinha acesso a estudos, não tinha acesso à palavra. Então a pessoa ouve, absorve e aquilo passa a ser a verdade, porque eles estudam a palavra, porque eles leem. Então aquilo que está a ser transmitido para o povo, através destes homens, virou uma doutrina, virou uma tradição. Eles nem sabem porquê, mas a tradição está ali. Então a pessoa, já por causa desse ensino, ela já está a invalidar o mandamento, mas não tem consciência. E no fundo é isso que estamos aqui a trazer hoje, que é, Deus quer nos trazer à consciência de que muitas vezes nós estamos no meio das tradições e as tradições estão a fazer com que eu invalide determinadas coisas que Deus já estabeleceu como princípio. E não sou eu que vou mostrar o que é que está certo ou errado, ou o que é que precisa de ser corrigido na sua vida ou na comunidade, o que quer que seja. Mas o Espírito Santo de Deus vai testificar ao nosso coração, ao longo do tempo, o que é necessário ajustar, o que é necessário deixar, qual é a tradição que está a invalidar algo que eu preciso de prestar atenção. O que é que eu estou a fazer, o tempo que eu estou a dedicar a algo, que muitas vezes está a roubar tempo da família, está a roubar tempo de algo que é uma necessidade. E o que estava a acontecer aqui é que eles estavam a ensinar as pessoas que a ajuda, as ofertas financeiras, seja em formato de animais ou de vegetais, ou o que é que fosse, aquilo que eles estavam a trazer para Deus, aquela oferta para eles, o princípio era sempre para Deus, mas Deus diz que é para honrar pai e mãe.
Então, muitas vezes há uma necessidade, e no fundo é isto que Jesus está a dizer, há uma necessidade dentro de casa, há uma necessidade dentro do ambiente familiar, em que eu estou a justificar que é para Deus. E eu não estou a prestar atenção ao que está a ser necessário ali. Até porque o primeiro e segundo mandamento que Jesus ensina, amar a Deus sobre todas as coisas, e semelhantemente a este, amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, uma coisa está interligada à outra. Como é que tu queres o perdão de Deus se não perdoas ao irmão a quem vês? Eu quero o perdão de Deus, mas Deus diz assim, olha, tens aí um humano ao teu lado que precisa de perdão. O teu próximo que está ao teu lado, que põe o garfo contigo no prato. Amar o próximo. Quem é o mais próximo de mim? Neste momento é um pedaço de madeira, mas também isto não. Mas é a esposa, é o esposo, são os filhos. É o princípio que é estabelecido. Então não tem como nós fugirmos disso. E Deus permite que nós façamos coisas e Ele deixa-nos estar em determinadas tradições e determinados rituais, determinadas formas de pensar, até um tempo, até uma data, porque existem épocas e estações. Época de semear é diferente de época de colher. A época, quando Jesus diz que o semeador saiu a semear e que depois o inimigo plantou lá também o joio, os trabalhadores queriam arrancar aquilo. Jesus disse, deixa crescer até à ceifa. Então, aquele momento que Jesus está a dizer, olha, que eu estou aqui a semear o trigo, isto vai ter que crescer ainda. Então, o estágio de crescimento vai ser totalmente diferente. Vai ser um contexto num mundo totalmente diferente. A fé vai estar apagada em muita gente. Muita gente vai apostatar da fé. Porquê? Porque o joio vai crescer. Mas o trigo também precisa de crescer. E essas duas coisas, essas duas realidades estão a acontecer exatamente ao mesmo tempo. Então existe um tempo para todas as coisas e existe um tempo em que Deus tolera determinados comportamentos, determinadas coisas que nós fazemos até um certo tempo. A partir daquele tempo entra uma nova fase. E nessa nova fase Deus quer fazer em nós algo novo. Só que depois entra aqui uma coisa muito importante, que é a fé para querer sair daquele estágio. A fé para abdicar daquilo em que eu estou acostumado. A fé para deixar velhos hábitos. A fé para deixar de orar da mesma forma. A fé para deixar de cultuar da mesma forma. A fé para deixar de tratar o marido e a esposa da mesma forma. Porque já é um outro estágio. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, senão de outra forma estaríamos todos fuzilados à partida. Então nós percebemos que Deus tem graça e misericórdia para nos dar, mas há tempos que Ele quer trabalhar na nossa vida para nós podermos amadurecer. Se há 2000 anos atrás Jesus diz que o trigo estava a crescer, é suposto que o trigo, cada vez que quanto mais nós nos aproximamos da época da colheita, da volta de Jesus, mais maturidade vai ser exigida da igreja. E a maturidade da igreja, nós podemos olhar com os nossos olhos e com as nossas emoções aquilo que nós vemos à nossa volta e nós vamos perceber também que há uma necessidade de que o trigo realmente amadureça, porque o trigo só é identificado porque ele começa a dobrar por causa do peso da semente. O joio nunca, porque ele é leve, as pontas são semelhantes, mas não tem fruta, então não tem como vergar. Então significa que ao longo das épocas, das estações, conforme nós vamos chegando próximo do tempo da volta de Jesus, a igreja vai ter que ter uma atitude de arrependimento. Isso vai revelar maturidade da igreja. E a maturidade da igreja de se vergar, de amadurecer,
está relacionada precisamente com princípios que Deus não negocia. Deus permite, Deus trabalha através de tempos, de estações na nossa vida. Nós conseguimos perceber isso até no nosso estágio natural de vida. Criança, depois começa a amadurecer, começa a vir a puberdade, depois começamos a amadurecer. Fisicamente, naturalmente, nós conseguimos identificar tempos diferentes. E espiritualmente não é diferente. Existem esses tempos diferentes que Deus quer trabalhar em nós. Então aqui Jesus ele mostra-nos que estes homens, por causa das suas tradições, estavam a anular coisas que jamais podem ser negociadas, que são os princípios de Deus. E para nós confirmarmos essa palavra, eu queria trazer aqui alguns textos para nós percebermos que isto não é uma situação aleatória. Em 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Você lendo este texto, lendo o que Jesus fala, você percebe aqui alguma incoerência ou isto parece muito claro? Jesus fala de família e diz, olha, as vossas tradições não podem anular o mandamento. Então, o Tiago vem e diz que é necessário cuidar da própria família. E ele aplica o princípio ao cotidiano. E cuidar aqui é literalmente pensar antes. Ou seja, antes de tradição, antes do costume, antes de validação externa, pensar nos da própria casa. E eu vou-vos dizer por experiência própria, isso é um trabalho muito difícil de fazer. Muito difícil. O mundo está montado de uma forma para você não olhar para dentro de portas, para você olhar para o sucesso para fora, para ser validado por pessoas fora, porque isso não acontece dentro de casa. Não somos validados dentro de casa, temos problemas com a mãe, com o filho, com o pai, com o sogro, e então o que acontece? Vamos para fora, porque queremos preencher com pessoas. Queremos preencher com validação externa. Porque lá fora no trabalho se calhar eu sou validado, porque na igreja eu sou validado, sou bem recebido, e é como uma família. E se calhar, assim como eu, em algum momento da sua vida, Deus vai permitir isso. E vai encaminhá-lo para isso. Para você ser tratado, amadurecer ao ponto de perceber que o princípio é a família. Então, em algum ponto da nossa jornada cristã, se nós de facto queremos, como dizemos muitas vezes, fazer a vontade de Deus, em algum ponto você vai ser direcionado para a família. Não tem hipótese. Porque é um princípio. E princípios Deus não negocia, porque é o alicerce da nossa vida. É o alicerce da nossa fé. Então, outros textos diz assim, Mateus 10:6. Mateus capítulo 10, versículo 6. Jesus está a enviar os discípulos. E veja como, às vezes, as nossas tradições, quando elas são perpetuadas por muito tempo, podem nos levar a um erro de conduta, a um erro de percepção do reino dos céus. Nós costumamos ouvir o quê? Ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda a criatura, discipulai e batizai. E a nossa ideia primária é o quê? Vou para fora de casa, vou ser um missionário, vou ser um pastor, vou para não sei onde, ou vou até ali para a Zona Sul e vou pregar às pessoas. O que é que vai acontecer mais tarde ou mais cedo? Nós vamos ter que ir para o primeiro princípio. É porque Jesus, lá no finalzinho de Mateus, ele dá a grande comissão. Mas antes disso, há um princípio, enquanto eles estão na fase de discipulado, na fase ainda, figuradamente, da imaturidade. Ainda são bebés, ainda estão a aprender com o mestre. E de primeiro aonde? Às ovelhas perdidas da casa de Israel. Princípio. Que é o quê? Família.
Atos 1:8 vai complementar, ajudar-nos a complementar isto. Porque ele está exatamente alicerçado no mesmo princípio. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, cidade, como em toda a Judeia, região, Samaria, uma região mais distante, e até aos confins da terra. Então, outra vez o mesmo princípio, e ele aborda aqui algo geográfico. Aquilo que nós lemos que era mais atrás, ele estava a dizer, olha, primeiro ia das ovelhas perdidas da casa de Israel. Foquem-se no vosso povo, nas vossas famílias, nos necessitados aqui, na cidade onde nós estamos, nesta região. E depois, mais à frente, depois de eles serem empoderados pelo Espírito Santo, ele volta a frisar a cidade, Jerusalém, a região, Judeia, depois Samaria e confins da terra. E o que é que acontece muitas das vezes? Nós queremos ir para os confins da terra. E o que é que acontece? Às vezes é uma coisa natural nossa. Nós vamos querer ir para os confins da terra. Porque fulano de tal tem sucesso, o outro também, o outro emigrou até se deu bem, o outro montou uma empresa, o outro foi pastor para não sei para onde, o missionário não sei das tantas. E nós queremos, confins da terra. O que é que há aí para fora para fazer? E, inconscientemente, sem percebermos, começamos a invalidar princípios. Mas é como eu lhe digo, vai chegar o tempo em que vamos chegar a uma encruzilhada onde o carro vai ter que parar e não há hipótese. O mandamento do Senhor é o princípio. Quando nós chegamos a um fim de uma estação da nossa vida, os princípios vão ser lançados sobre nós. E aí determina também muito do nosso futuro como crentes. Se queremos andar em obediência e recuar e sermos trigo maduro em que nós vamos dizer, ok, Senhor, seja feita a tua vontade, ou se vamos querer permanecer na tradição. Se vamos querer permanecer naquilo que nós achamos que é certo. Então esses princípios, eles não podem ser invalidados por nós. Pode tirar um bocadinho de retorno aqui, por favor? Está a ficar melhor. Obrigado. Agora está... Nós vemos também outra coisa que vai reforçar aqui a nossa mensagem, é 1 Pedro 3:7, onde o apóstolo Pedro está a trazer instruções familiares. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, isto está-nos a dizer que se aquilo que está ali escrito, e se nós não vivemos uma vida cotidiana, porque aqui a ideia do sejam sábios no convívio tem a ver com o cotidiano, com ir aprendendo no dia-a-dia. O marido ter uma atitude responsável de perceber que precisa de ser moldado, de aprender a lidar com a esposa a lidar com o marido e o marido ter essa sabedoria no convívio diário. Ou seja, é uma coisa que leva tempo, não é num estalar de dedos. No entanto, ao longo dos dias e ao longo dos processos, vamos criando hábitos, vamos criando reações, vamos criando formas de falar com a mulher, com o marido. E o marido tem uma responsabilidade tão séria que pode chegar ao ponto de estar a orar e as orações são invalidadas. São interrompidas. Ou seja, chegamos ao ponto em que podemos orar o que quisermos, mas está invalidado, porque o princípio não está a ser estabelecido. E isso é algo que me dá um bocadinho de arrepio na espinha a mim, pessoalmente. Porque chegar ao ponto em que, se eu quiser clamar a Deus e isso é interrompido por causa de eu não estar a fazer aquilo que Deus já me disse para fazer, e estar a desonrar a esposa, então isso é algo muito sério para nós, homens, que é uma grande responsabilidade e é algo que as orações são invalidadas.
Ou seja, nem todas as orações são ouvidas. Não que Deus não tenha a capacidade de ouvir o que você está a falar, ou que a sua alma está a falar. É que Ele não ouve no sentido de corresponder ao seu pedido. No caso dos homens, não é? As mulheres às vezes estão-se sempre a queixar que a Bíblia fala das mulheres, mas em nenhum lado diz na Bíblia que as orações das senhoras são interrompidas. Ao contrário do homem. No entanto, se as orações do sacerdote são interrompidas, a mulher também está em problema. Ou seja, tem que haver aqui um compromisso, não é, de ambos de estabelecerem isso. E eu quero, para finalizar, quero partilhar convosco um pouquinho daquilo que eu fui experimentando ao longo dos anos para edificar a vossa fé também, de vocês compreenderem também como é que eu fui entendendo estas coisas, estes princípios que Deus me foi ensinando ao longo do tempo, e estas coisas de nós estarmos a querer ir para fora e depois percebemos que afinal os princípios foram deixados de lado. E tudo isto foi um processo de vários anos na minha vida em que eu fui compreendendo, em que eu permiti que o Espírito Santo fosse moldando o meu coração para que eu entendesse isso e o Espírito Santo começasse a abrir os meus olhos para isso. E houve um dia que Deus confrontou-me de forma muito séria e daquele jeito que a gente gosta, não é? Nós somos confrontados por Deus. Não gostamos, mas sabemos que estamos a ser amados por Deus porque estamos a ser corrigidos para crescer. Estamos a ser corrigidos para edificar e para testemunhar a outras pessoas. Então é aquele sabor agridoce em que não queria ouvir isto, mas ao mesmo tempo também sei que porque me amas estás a fazer isso. Por misericórdia, por graça, por favor. Então eu cheguei a um ponto em que Deus começou-me a mostrar e que eu tive uma experiência, na verdade foi a experiência que me fez, que Deus começou a mostrar essas coisas. Eu tive uma experiência espiritual daquelas que a gente diz assim, se isto algum dia acontecer eu vou desmaiar, se eu vir um anjo, se eu vir um demónio, se acontecer alguma coisa extraordinária, eu fujo, eu corro, né? E eu tive uma dessas experiências assim que não teve jeito, não tinha como sair, estava deitado na cama, a dormir, e Deus abriu os meus olhos literalmente para eu ver o que estava à minha volta. E eu comecei a ver tudo escuro, comecei a ver demónios e quando eu acordei eu tive uma sensação muito estranha. A sensação que eu tive foi literalmente que o meu cérebro estava a reiniciar. Eu não sei se o meu corpo parou, se não parou, mas a sensação é que o sangue estava a voltar ao cérebro. E aquilo foi uma experiência tão intensa, eu fiquei com espasmos por 10 minutos, o corpo estava em convulsão. E a partir daquele dia, foi assim, eu e Deus. Deus a mostrar-me a realidade espiritual da minha casa, da minha família. E foi aí que o Espírito Santo me disse assim, olha, tu estás a pregar, estás a ensinar outras pessoas, estás a libertar pessoas, e estás com a casa cheia de demônios. E eu fiquei assustado com aquilo, porque eu percebi que eu estava a fazer uma coisa fora de casa que eu não estava a fazer em casa. E quando Deus abriu os meus olhos para aquilo, começou uma longa batalha. Uma longa sequência de noites mal dormidas, de intercessão da igreja e de muitas experiências. E ao longo desse tempo o Senhor foi me ensinando que não tem como estabelecer o reino dos céus sem ser estabelecido dentro de casa. Enquanto houverem o que a gente chama comumente na tradição de brecha, né? Enquanto existir isso, dentro de portas, o muro não tem como ficar de pé. Está ali aquela brecha. Não que as lutas vão acabar, porque Jesus diz que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda a vaguear por lugares áridos e anda à procura de repouso. E ele não encontra e ele volta para ver como é que está a casa. Então, é o efeito elástico, digamos assim. Né?
De quando em vez, lá vem aquela tentação antiga. De vez em quando, lá vem aquela pessoa do passado que falou daquela maneira e o diabo vem tentar atiçar e despertar em nós a velha pessoa. Então essa luta é algo que vai acontecer e que nós temos que estar preparados e saber que a nossa batalha, como a palavra diz, que não é contra carne e sangue. O princípio, como eu falei, é espiritual. O princípio são as coisas que não se vê. A realidade não é o que nós estamos a ver. A realidade é espiritual, primeiramente. Nós é que por causa da nossa humanidade, da nossa naturalidade, por causa do pecado, achamos que o sobrenatural são as coisas espirituais. Mas, na verdade, se formos olhar de forma fria, biblicamente, a realidade é espiritual, não é física. Porque a física é secundária. Ela veio a partir do que não se vê. Então, enquanto nós andarmos a olhar para o mosquito, enquanto andarmos a olhar para o irmão que não lava as mãos, nós vamos continuar a invalidar o mandamento. Vamos continuar a coar o mosquito e a engolir o camelo. Que no fundo é isso que Jesus está a dizer. Os fariseus representam a parte carnal e Jesus a maturidade espiritual que nós precisamos de partir para ela. E como eu estava a dizer, nesse testemunho, essas coisas que eu fui experienciando levaram-me a entender o quão fundamental é nós estabelecermos o reino dos céus dentro de portas, com a nossa família. E isso vai exigir não só abrir a boca, mas muito mais de nós percebermos que a realidade do que está por trás dos pensamentos, do que está por trás das raízes familiares, o que você quiser determinar, das maldições familiares, dos demónios que atormentam as pessoas, é espiritual, primeiramente. E enquanto o povo de Deus viver no lavar as mãos, porque o outro não lavou as mãos, porque o outro cantou mal, porque o outro não fez isto, o outro não fez aquilo outro, nós estamos a olhar para a carne, e carne, coisas de homens. Jesus diz a Satanás: sai para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas pensas nas coisas dos homens. Então, coisas humanas, coisas carnais, têm automaticamente influência maligna por trás. Porque é isso que o diabo quer atiçar em nós. O lavar as mãos. Viajar 3 ou 4 dias para ir ver se o homem cai em algum erro para a gente poder acusar. Só paramos para pensar na loucura que é eu ir daqui a Coimbra ou ir daqui a Leiria só para ver alguém e para questionar uma coisa carnal, uma coisa fútil. Gastar dinheiro, uma logística inteira para montar ali um esquema para acusar alguém. E nós não precisávamos de nos deslocar. Porque esse espírito maligno, essa forma de pensar, ela quer nos atiçar todos os dias onde nós estamos. E dentro da igreja, com certeza isso vai acontecer. Então não é preciso você viajar. Aqui dentro vai acontecer. Se nós, de facto, não vigiarmos e não dissermos, não, isto aqui na minha vida não. Então, o espírito do farisaísmo, o que é isso? Não é o espírito da pessoa. Nós já ouvimos com certeza falar, às vezes, quando estamos a jogar futebol. Quem joga futebol sabe disso, ou quem joga outro desporto qualquer. Estamos em espírito de equipa. O que é isso? Estamos todos no mesmo mindset. Estamos todos virados para a mesma coisa. Estamos todos aqui para jogar. Estamos todos aqui para jogar ténis. Estamos todos aqui reunidos aqui para congregar, para cultuar a Deus. Então o espírito é o quê? É virado para aquilo. É uma mentalidade que é induzida, muitas vezes, se for errada, obviamente, induzida por Satanás, mas cria um espírito, ou seja, cria uma mentalidade num grupo de pessoas, e os fariseus estavam debaixo desse jugo. E Jesus, sabendo que o problema era esse, ele então coloca o princípio à frente. Assim como ele fez quando foi tentado por Satanás. Está escrito. Então Jesus vai direto ao ponto e cessa ali a discussão por causa disso. Porque ele coloca primeiro o princípio da palavra, aquilo que é essencial. Então eu queria partilhar isso convosco, irmãos, para edificar a nossa vida e para que o Senhor nos ajude a buscar primeiro as coisas que são essenciais. Buscar primeiro o reino dos céus, os seus princípios,
perceber que há diferentes tempos, diferentes estações na nossa vida e que Deus vai permitir determinadas coisas até um determinado momento e depois já é um tempo diferente. E que o Espírito Santo quer nos convencer a nós deixarmos as nossas tradições, aquelas coisas confortáveis que nós estamos habituados a fazer, para nos colocar na renovação de mente para nós podermos experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Amém? Mais à frente, aqui na sequência do mesmo texto, no versículo 20, Jesus fala sobre a comida, o que sai da boca, não é? O que sai da boca é o que vem do coração e isso é que contamina o homem. Porque ele está-se a referir às coisas espirituais. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ele está a referir às coisas espirituais. Pode contaminar, obviamente, o físico, não é? Mas aqui Jesus está a fazer um exercício mais profundo. Ele não está a dizer que não é para lavar as mãos, mas que o lavar as mãos não contamina espiritualmente o homem, mas as coisas más que estão no nosso coração, os nossos maus desejos, é que contaminam. Então a gente precisa de olhar para nós e precisamos de estar vigilantes e flexíveis ao Espírito Santo, de perceber que em determinados momentos o Espírito Santo vai querer que nós mudemos de atitude, de hábitos, de ambientes, de formas de estar, porque é um tempo diferente. E um tempo diferente exige uma atitude diferente, uma responsabilidade diferente, um olhar diferente sobre as coisas. E a minha expectativa é que esta palavra venha trazer um abrir de olhos para nós, como povo de Deus, para nós podermos caminhar e podermos perceber que Deus não abdica de princípios. Deus é o Deus de princípios e que nós precisamos estar atentos e vigilantes, perceber que através da do nosso descaso de coisas que Deus está-nos a conduzir para fazer, pode nos levar a invalidar aquilo que Ele nos disse para fazer. Amém?